Oiê, tudo bem com vocês? Silvia aqui e hoje eu vou falar sobre os lidos de fevereiro. Pois é, foi um mês que eu li muita coisa bacana, acho que foram 7, 8 livros por aí. Vou te contar aqui um pouquinho, né, sobre essas minhas leituras, mas antes disso, curte, comenta, compartilha, vamos, né, espalhar esse canal por aí, beleza? Pra gente conversar. Acho que são livros muito interessantes. Qualquer livro é interessante, né? Porque já vai te despertar ali alguma forma de reflexão, de conhecimento, mas eu acho que principalmente esses que eu li em fevereiro são muito bacanas. Então, eu vou começar com A Vegetariana, da sul-coreana Han Kang. É um romance, podemos dizer assim? Sim. Gente, é assim, aquele livro que você lê a sinopse, você fala, que é isso? Mas aí você vai se aprofundando, e aí você vai vendo, e você vai falando, meu Deus, que livro é esse? A sinopse é, uma mulher decide, de uma hora para outra, parar de comer carne, ponto. Né? E aí vai contando como essa decisão reverbera na família dela e também, né, na própria vida dela. Então, assim, nesse primeiro momento você fala, tá, ok, então livro sobre veganismo. E não é. É tudo menos sobre o veganismo. Gente, é um livro assim que muitas pessoas consideram perturbador, outras pessoas acham muito instigante. Eu sou da galera que acha instigante. Eu acho que vale muito a pena ler. É uma leitura minimalista, mas ao mesmo tempo onírica, poética, mas ali vai direto ao ponto, sabe? Fala sobre família, fala sobre pertencimento, fala sobre quando você não faz o que os outros esperam que você faça. Gente, 5 estrelas, tá? Amei, vou ler mais de Han Kang, que eu não conhecia a escrita dela e fiquei encantada. Aí fui para outro livro muito bacana, que é o Catedrais, da Cláudia Pinheiro, uma escritora argentina. Ele vai contar, é um suspense, tá? Assim, é um suspense dramático, eu diria. Ele vai contar a história ali de uma família muito religiosa e um certo dia a filha mais nova perde a vida. E aí vira aquele, né? Quem matou, mas o principal da história não é esse quem matou, tá? Porque é até bem simples de você descobrir isso, né? Lendo ali no decorrer da história. A questão é o porquê, como vai lidar com a culpa, preconceitos, fanatismo religioso, porque sim, porque não. Gente, é outro livraço. Porque é o que eu disse, não é sobre quem cometeu o crime, são as motivações por trás. E aí são tantas camadas, e é um livro tão bacana. Assim, aquele livro que vale a jornada, para ele eu dei 4,5, porque eu achei que o final poderia ser melhor, tá? Poderia ser melhor explicado, mais, uma história um pouquinho mais expandida, algo assim, mas vale demais ler, tá? Aí fui para um suspense thriller com Amor Mamãe, da Iliana Zender. E aí, gente, assim, tem a Mackenzie, ela acabou de perder a mãe, e ela descobre umas cartas que a mãe tinha deixado para ela. E aí, né, ela quer descobrir o que aconteceu com a mãe, inclusive sobre o passado da mãe, que é um passado assim meio nebuloso, e acaba assim descobrindo uma história, adentrando ali uma série ali de vinganças, de mágoas, de traições também, porque não, sabe? Tinha tudo para ser um livro assim, daqueles, né, thriller, farofa para você ler, se distrair, ler rápido e tal. Mas assim, não conectei com a história, tá? Não curti muito, não conectei com a história, não conectei nem com personagens, nem para gostar, nem para não gostar. Então, quando o livro não me desperta uma emoção, eu não curto muito. Então, dei ali umas 3 estrelas, né? Porque é um livro, né? Foi um entretenimento. Aí fui para o senhor Stephen King, né?
Gente, eu comecei a ler Stephen King em dezembro, tá? Depois eu vou gravar um vídeo falando sobre isso. Fui ler dele Dolores Claiborne. Esse livro, primeiro, ele foi publicado com o nome de Eclipse Total. Aí depois ele passou a se chamar Dolores Claiborne e vai contar uma história de duas mulheres muito fortes, né? A Dolores, que trabalhava para a Vera. E ali né, Dolores trabalhou a vida inteira para a Vera, quando a Vera já está mais velha, ela acaba morrendo e a Dolores, então, é levada para o interrogatório, né, do que aconteceu ali da morte da Vera. Até porque Dolores é suspeita. E o livro é isso, é o depoimento da Dolores, tá? E assim, é sensacional. Você vê duas personagens muito fortes, uma relação de sororidade muito presente, num primeiro momento de forma implícita, depois de forma mais clara. Você vê, né, o que uma mulher faz para se livrar, né, de estruturas torturantes contra ela. Então, assim, livro curto, rápido, bacana de ler, escrito por um homem, mas com uma visão tão clara do que uma mulher que está naquela situação passa, que eu fiquei assim realmente chocadíssima, no super bom sentido, tá? Amei, amei, amei. Tô lendo agora um King atrás do outro. Eu não gosto da parte de sobrenatural, tá? Por isso até que nunca tinha lido King. Mas ele não tem só sobrenatural ou terror, né? Tem muitas outras coisas bacanas. Esse é um drama, um suspense drama, mas é suspense dramático, tá? Que vale demais a leitura, vai te trazer reflexões aí bem poderosas. 4,5 estrelas. Aí li um romance contemporâneo, acho que pode ser chamado assim, 6 Dias em Bombay, da Alda Josh. Ela é uma autora indo-americana e ela vai contar aqui a história da enfermeira Sona, que está ali trabalhando, né, no seu turno de hospital, até que recebe a paciente Mira, que é uma pintora famosa, super viajada e tal. E as duas criam uma conexão muito forte ali, né? Nessa situação de paciente e doente. E aí a Mira vai contar, né, para a Sona sobre a sua vida, suas viagens, seus amores. É um mundo assim totalmente diferente do mundo da Sona, né? Que é um mundo muito cruel, ali pequeno, estreito, do turno do trabalho para casa, da casa com a preocupação de pagar o aluguel, com a preocupação da mãe mais velha, com uma série de mágoas do pai. Então, assim, a Sona, ela fica maravilhada, né, com todo esse mundo da Mira. E aí acontece ali uma situação, a Mira falece, mas deixa para a Sona um bilhete e algumas telas. E esse bilhete ela pede, né, para a Sona entregar essas telas para alguns amigos importantes da vida da Mira. E aí começa uma viagem, né, bacana ali pela Europa. Então descreve muitas cidades da Europa de uma forma muito bonita. A Sona, né, através de realizar esse pedido da Mira, ela traça ali uma jornada de autoconhecimento muito grande. Ela vai para o mundo que ela nem pensou nunca que ela poderia ir, que poderia existir. Também vai falar, né, o quanto você tem uma percepção da pessoa e aí quando você ouve, né, as várias outras percepções de outras pessoas, será que aquilo ali é verdadeiro mesmo? Será que não? Então, assim, é um livro gostoso de ler para quem quer viajar, né? Quem gosta de viajar, porque fala de várias cidades, vai falar de autoconhecimento, autodescoberta, questão de confiança, né? Questão do quanto você tem senso crítico para avaliar uma pessoa, ou se você se deixa levar só pelas coisas incríveis e maravilhosas que aquela pessoa fala. Bacanão, tá? Dei 4 estrelas para ele, porque eu acho que tem alguns momentos que ela poderia dar uma enxugada, que ela foi prolixa demais e aí não precisava. Li também Todas as Outras Mães Me Odeiam, da Sarah
Herman. E aí aqui, gente, tem a Florence, ela é a mãe do Dylan, um menino de 10 anos, meio problemático. E ela também tá bem desencantada com a vida, ela foi cantora numa banda de sucesso, hoje tá com a vida meio falida. A única motivação dela é esse filho. E num belo dia de escola, o menino foi fazer uma excursão com a escola, os alunos foram divididos em dupla e a dupla do menino some, que era um outro menino. E aí a Florence fica bem preocupada, né? Porque ela conhece bem o filho que tem, sabe ali que ele tem algumas questões ali que ela mesmo passa o pano para não ver, né? E ela fica ali encafifada. Ai, meu Deus, será que o Dylan tem a ver com esse sumiço? Será que foi? Será que não foi? E aí ela começa a investigar o sumiço do menino. Mas assim, num primeiro momento, realmente pensando em proteger o filho. E que eu vou dizer, se você for olhar, né, por camadas mais profundas do livro, não só essa história mais superficial, interessante, né, ver o que a mãe sabe, que tem um filho problemático, a mãe quer passar pano para as atitudes dele. Quantas a gente não vê por aí, né? Porque todas essas questões aí de feminicídios, conectando agora com a nossa realidade presente, né? Assim, mãe não é passar pano, mãe é educar, né? E educar não é só a parte bacana, eu acho que pelo contrário, é a parte mais dura, mais rígida, de mostrar o que são valores, o que são conceitos, construir um ser humano sabendo o que pode fazer, o que não pode fazer, o que é certo, o que não é. Se te levar para esse tipo de reflexão, vale a pena. Senão é mais um thriller aí que não tem nada, nenhum plot twist muito incrível, cheio assim, sabe? 2,5 estrelas. Aí tô falando que eu tô, né? Comecei a ler o King em dezembro. Aí li agora outro dele, O Garoto do Colorado. A gente tá lá numa cidadezinha do Maine. Ele escreve muito sobre Maine, que é a terra dele, né? Anos 80 ali. Os jornalistas que são Dave e Vince. E eles têm uma estagiária, que é a Stephanie, ela acabou de chegar lá. E aí eles estão contando, né? Conversando ali sobre as funções do jornalista, casos de crimes que foram solucionados, casos que não foram. E eles então entram aí nessa história do tal do garoto do Colorado, que é quando um corpo de um homem é encontrado na praia e como que foi feito o desdobramento todo aí dessa investigação desse crime. Aí eles traçam também paralelos com alguns outros casos já acontecidos, mas assim, é um livro super curto, é um suspense, mas a impressão que eu tive é que é tipo meio que uma homenagem, sabe, aos jornalistas, né, que investigam casos, principalmente, né, assim, quando soluciona, beleza, mas e quando não soluciona, né? Então eu acho que ele traça aí um paralelo, faz essa homenagem e traça esse paralelo de por que a gente precisa chegar à solução, à resolução, né, de um crime. Achei bem bacana, tá? Não, longe de ser um dos meus preferidos, mas foi gostosa essa jornada de conhecer um pouquinho mais sobre a leitura do King, que é sempre super fluida, gostosa de ler, se lê super rápido, vale a pena, tá? Eu dei 3 estrelas para esse livro. Aí já tava toda encantada, obcecada pela série, fui ler o livro, né? Tô falando de quê? Heated Rivalry, que é Rivalidade Ardente, isso, em português. A série tá na HBO. Gente, bem semelhante, né, a história da série com o livro, algumas modificações plausíveis, ok? E a gente vai ver, né, a história ali de amor. O livro, ele tá dentro de um conglomerado ali de livros, acho que são 6 livros, de uma série da Rachel Reid, que chama Game Changers, que ela vai contar ali relacionamentos de jogadores de hóquei. E o Heated Rivalry vai dizer, né, sobre a história ali que começa um grande desejo, atração ali absurda entre 2 jogadores de hóquei super novos, que são arqui-inimigos dentro, né, do jogo. E aí vai se desenvolvendo uma história de amor, assim, essa é a minha reação. O livro, ele conta um pouquinho mais do que tem na primeira temporada, né, da série. E a série já foi confirmada para a segunda temporada, então estou muito ansiosa para assistir. E também quero ler esse livro da segunda temporada, que ainda não lançou aqui no Brasil. Acho que vai lançar lá para o final do segundo semestre de 2026 aqui no Brasil.
Então leremos e continuaremos aí encantada, apaixonada, obcecada e muitas mais outras coisas por Ilia e Shen, meus queridinhos do momento. A série tá na HBO, tá? Se você quiser assistir, se você ainda não assistiu, corre lá que vale muito! Essas foram as minhas impressões, né? As minhas leituras e impressões dos livros que eu li em fevereiro. Em março, tô lendo aí uns calhamaços muito interessantes. Conto pra vocês mais pra frente. E agora eu quero conversar com vocês. Vocês já leram algum desses que eu li? O que vocês acharam? Conta aqui pra mim, vamos conversar. Quero conversar. Se não, o que vocês leram, que vocês acharam bacana, eu também quero sugestões, né? Eu sou essa louca que fico ali buscando sugestões de leitura, tem uma lista eterna, brinco com uma amiga que tem uma lista eterna ali de leitura, e quero que ela continue cada vez mais eterna, buscando títulos interessantes e tudo mais. Então me conta o que você leu, me conta o que você tá a fim de ler, quem sabe a gente lê junto, é uma ideia. Eu fico por aqui hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curte, compartilha, comenta e a gente se vê por aí no próximo vídeo, beleza? Um beijo!